meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei de Execução Penal, CESP-TJ, Juiz de Direito 2012. A penitenciária destina-se a condenados à pena privativa de liberdade de reclusão em regime fechado ou semiaberto. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. CESP-TJ, Juiz de Direito 2012. Ao juiz não é permitido modificar, de ofício, as condições estabelecidas para o regime aberto, podendo fazê-lo apenas a requerimento do MP ou da defesa do sentenciado. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. CESP-TJ, Juiz de Direito 2012. Admite-se que o condenado maior de 70 anos de idade, beneficiário de regime aberto ou semiaberto, seja recolhido em residência particular. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1, condenado maior de 70 anos. Inciso 2, condenado acometido de doença grave. Inciso 3, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Inciso 4, condenada gestante. Banca CESP, Analista Judiciário 2014. A pedido da Defensoria Pública, o MP pode autorizar a saída temporária de um detento do estabelecimento penal, uma vez que, no exercício da fiscalização penitenciária, o MP realiza o controle da regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Item errado, Lei de Execução Penal, da saída temporária, artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária. Instituto AOCP 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que são recompensas regidas pela Lei nº 7.210, de 1984, a concessão de regalias e o elogio. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 56. São recompensas: inciso 1, o elogio; inciso 2, a concessão de regalias. Instituto AOCP 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que considera-se egresso para os fins da Lei de Execução Penal o liberado definitivo pelo prazo de 6 meses a contar da saída do estabelecimento. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento; inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova. Instituto AOCP 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que
Ao egresso, poderá ser concedida assistência que consiste em alojamento e alimentação em estabelecimento adequado e pelo prazo de 3 dias. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Instituto, a OCP, 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, no trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% do total de empregados na obra. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 36, parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. A OCP 2018, SUSIP. Com base na Lei Federal número 7.210, de 1984, é correto afirmar que, no estabelecimento prisional ou de internação, por força da assistência religiosa, haverá local apropriado para os cultos religiosos, respeitando, inclusive, a posse de livros de instrução religiosa. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência à saúde do preso e do internado ocorre em caráter apenas curativo e compreende o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que as unidades da Federação não deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais, sendo obrigação do condenado providenciar defensor particular. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 16.
As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. A OCP 2018 SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão obrigatória de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 3 meses. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. CESP-DPE, Defensor Público 2013. Considera-se falta média a inobservância pelo condenado à pena privativa de liberdade do dever de obediência ao servidor e do respeito a qualquer pessoa com quem se relacione no ambiente prisional, bem como do dever de cumprir as ordens recebidas. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 51, inciso 3. Considera-se falta grave a inobservância pelo condenado à pena privativa de liberdade do dever de obediência ao servidor e do respeito a qualquer pessoa com que se relacione no ambiente prisional, bem como do dever de cumprir as ordens recebidas. Banca CESP, Polícia Civil, Agente de Polícia, 2013. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 9º-A. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072 de 1990, crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram.